Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que chegou para mim pelo e-mail do André. O André queria saber sobre aluguel de ações, o que eu acho sobre isso, se vale a pena ele pegar aquela ação que ele já tem em carteira e que ele não espera vender para alugar e aí ele ganhar uma graninha com isso, uma grana extra. Então vamos ver a minha resposta logo depois da vinheta. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, primeiro é importante entender o que significa o aluguel de ações. No aluguel de ações existe uma pessoa que coloca as ações para alugar e essa pessoa vai ser chamada doador das ações. E existe uma pessoa que aluga as ações para entrar vendido na ação e essa pessoa chama tomador de ações. A pessoa só precisa alugar a ação se ela quiser dormir vendida na ação. Então quem faz day trade não precisa alugar a ação. E aí o que acontece? O André, por exemplo, ele nesse caso, que ele tem a ação, no caso ele deu exemplo como múltiplos, ele quer botar essa ação para ele ser o doador das ações. Então ele vai alugar, vai ganhar uma graninha que vai ser paga pelo tomador. Normalmente as pessoas acabam alugando a ação achando que elas vão receber um dinheiro muito grande com isso. E aí eu entrei aqui no próprio site da BMF Bovespa, eu vou colocar o link ali embaixo nas informações, e a gente consegue ver aqui, por exemplo, que em Petrobras, essa taxa de remuneração ao doador é muito baixa, 0,02% ao ano livre de comissão, 0,04% ao ano, 0,07%, 0,10%, e essas taxas são variáveis também, elas não são fixas ao longo do tempo. Então quer dizer, num período que a ação estiver caindo mais forte, é normal que essa taxa aumente. Num período que a ação estiver subindo, é normal que essa taxa diminua. O André, por exemplo, ele chegou a falar de múltiplos. Então eu já vou procurar aqui múltiplos para você, para a gente ver se a taxa dela é melhor, né? Realmente, se você for alugar por 0,04% ao ano, eu acho que não interessa muito, eu acho que não vai fazer muita diferença para você. E aí a gente vê aqui que múltiplos realmente tem uma taxa de remuneração do doador um pouco maior, mínima de 3%, uma média de 7,70%. Dificilmente você vai conseguir essa taxa máxima de 12% nesse caso. Isso são os dados do dia 30 de maio, tiveram 40 contratos que foram fechados nesse dia, 124 mil ações foram alugadas para serem vendidas. Então a gente imagina aqui uma taxa de 5% ao ano, realmente é interessante, né? Múltiplo já paga aí uns 8, 9% de dividendos, o André teria aí 14%. Só que a gente tem que entender uma outra coisa. A pessoa, quando é a tomadora, ela tem um vencimento do contrato, mas ela não precisa ficar com a ação vendida até o final do contrato. Ela não precisa nem ficar até o fim do contrato com ela alugada. Ela pode devolver quando ela quiser. Então, por exemplo, a pessoa que vendeu a ação, se ela alugar hoje, vender a ação e a ação cair 5, 6% que ela queira, amanhã ela já pode devolver amanhã. E o André vai receber exatamente um dia de contrato. Então quer dizer, vai ser uma remuneração muito baixa. Normalmente esses contratos de aluguel, eles não duram muito tempo, eles costumam durar até menos de um mês. Eu já peguei alguns que durou aí 3, 4 meses. Apenas uma vez passou de 6 meses um contrato que eu coloquei para alugar. E é importante a gente ressaltar aqui todos esses contratos, toda essa renda gerada por esse aluguel de ações é considerado renda fixa pela Receita Federal. Então segue aquela tabela da renda fixa que abaixo de 180 dias são 22,5% de imposto. Logo, a gente tem aí uma taxa de comissão
que é cobrada pela corretora. A gente consegue ver aqui claramente como a taxa mínima que o doador paga é muito menor do que a taxa paga pelo tomador, por exemplo. Enquanto isso, a taxa máxima também, ó, 12% e 19,10%. Então, a gente tem uma taxa já da corretora, a gente tem uma taxa de imposto e tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí você vai me perguntar assim, Daniel, então você é contra a alugação? Não, eu não sou contra. Tem uma coisa que eu gosto muito de alugação. Quando é uma ação que eu gosto muito, eu gosto de colocá-la disponível para alugar, porque eu gosto que as pessoas peguem a minha ação e realmente vendam. Por quê? Porque eu quero que jogue o preço para baixo da minha ação, para depois eu poder entrar comprando mais. Isso é um pensamento que eu já tenho desde uns 4, 5, 6 anos atrás, e eu começo a perceber assim que quando uma ação é boa e ela começa a subir, é muito interessante botar ela para alugar, para o mercado jogar ela para baixo e aí você conseguir comprar num preço melhor. Outra questão também que as pessoas costumam ter dúvida é com relação ao dividendo. Vamos imaginar que, por exemplo, uma empresa tem 100 ações e aí ela resolve pagar R$1 de dividendo por ação. Então essa empresa vai ter que pagar R$100 em dividendos. Aí o André ele tem 20 ações dessa determinada empresa e ele colocou para alugar, uma pessoa alugou, vendeu essas ações e uma outra pessoa qualquer comprou essas ações. Essa pessoa que comprou não sabe que ela comprou de uma pessoa que entrou vendido. Ninguém aqui quando compra sabe se a pessoa que vendeu para você está entrando vendido, a descoberto, ou se a pessoa vendeu uma posição que ela já tinha. Então, vamos combinar que existem agora 120 ações que foram compradas. As 100 ações que já existiam e as 20 ações que o André botou para alugar, que a pessoa vendeu e alguém acabou comprando. Então, a empresa não pode pagar R$120. Logo, aquela pessoa que é o tomador, sempre que tem uma data X de dividendos, ele é descontado na conta dele, da corretora, o valor referente aos dividendos. Exatamente porque ele tem que pagar para o André o valor dos dividendos também. Então, se você for doador, você não perde o dividendo que você receberia. Enfim, pessoal, eu acho que é isso com relação ao aluguel de ações. Vale a pena em alguns casos. Eu acho que abaixo de 2% ao ano não vale a pena. Eu acho que é muita dor de cabeça. Eu acho que se você só tiver 100 ou 200 ações também não vale a pena. É muita dor de cabeça para pouco retorno. Lembrando que você vai ter que declarar todos esses rendimentos depois também na tua declaração de imposto de renda no ano que vem. Então vale a pena você fazer isso se você já tiver um patrimôniozinho um pouco maior ou se alguma ação da tua carteira tiver realmente uma taxa de aluguel muito grande. Enfim, não é garantia que você vai conseguir alugar também. Existe um mercado muito pequeno de pessoas que entram vendido, então muitas vezes tem muitos registros lá de pessoas querendo alugar ação e realmente elas não conseguem. Enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos. Abraços, espero que eu tenha respondido a dúvida do André e até a próxima. Tchau, tchau.